Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Direito Constitucional e vamos dar continuidade aos nossos exercícios, correto? Eu disse aos senhores que hoje nós venceríamos aí a parte da Previdência, então restaria esgotada, né, toda a parte específica da Previdência, né? Perdão, da Seguridade. Então, nós tínhamos já vimos a saúde, já vimos a assistência. Então, agora vamos ver a previdência para nós termos aí, para nós vencermos a parte da seguridade. Então, olha assim, como nós estamos, a minha Constituição é do semestre passado, mas já tivemos aí várias atualizações. Aí o que eu fiz? Lá no site do Planalto, eu fui lá no finalzinho, né, no título 7, no título 7º e no título 8º, o título 7º que vai tratar da ordem econômica e financeira e o título 8º que vai tratar da ordem social, e imprimir. Aí eu vou poder fazer as minhas anotações, tudo mais. Então, eu vou pedir aos senhores que tenham em mãos aí, ou então vão seguindo aí pelo site do Planalto, a partir do artigo 193 da ordem social. Eu disse aos senhores, né, que o artigo 193 ele inaugura o título 8º. O primeiro capítulo, né, desse título vai tratar da Seguridade Social. Então, nós vimos que nós temos disposições gerais. Então, vamos fazer aqui uma recapitulação do que nós vimos ontem, né? O que é a Seguridade Social? Ela está tratada aqui no artigo 194. Conjunto integrado de ações, e essas ações são de iniciativa de quem? Dos poderes públicos e da sociedade. O que busca, a que visa a Seguridade Social? A assegurar os direitos da saúde, assistência e previdência. Esse parágrafo único, ele traz os objetivos da Seguridade, o que deve ser alcançado com a Seguridade, o que deve se buscar, na verdade, melhor dizendo, o que deve se buscar com a Seguridade. Universalidade da cobertura e do atendimento, esses objetivos eles são importantes. Então, vamos passando aqui. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços, universalidade da cobertura, também do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações, tanto as urbanas quanto rurais, seletividade, distributividade dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na participação, na forma de participação, no custeio, e diversidade da base de financiamento. Aqui nós já tivemos uma alteração trazida pela Emenda Constitucional 103, de 2019. Ela trouxe essa parte, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social, preservando o caráter contributivo, sempre da previdência social. A Seguridade não é toda que tem o caráter contributivo, porque a saúde e a assistência ela será prestada a quem dela necessitar, independente de ter recolhido uma contribuição específica anteriormente. E, por fim, o caráter, um dos objetivos, né? O último objetivo, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, portanto, temos a participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e governo nos órgãos colegiados. Nós vimos o 195 também, que vai tratar das formas de custeio, não só da saúde, da assistência ou da previdência, mas de toda a seguridade social. E nós temos que as contribuições, que são as conhecidas como contribuições sociais, elas podem ser do empregador ou então do empregado. Receita de concurso de prognósticos, que eu disse aos senhores, lotomania, mega-sena, etc., e importador dos bens. E aí nós temos aí diversos parágrafos, né, que vão trazer questões específicas. Depois, nós vimos aí a questão da saúde, a seção 2, as disposições específicas da saúde, saúde vista como direito e dever, e ela vai ser garantida mediante políticas, tanto sociais quanto econômicas, e também
A saúde será garantida pelo acesso universal e igualitário a ações e serviços, né, para promovê-la, né, promover a saúde, para a proteção da saúde e para a recuperação da saúde. Isso diz o artigo 196. No 198, também nós trabalhamos esse artigo, que as ações e serviços, elas constituem, né, uma rede. Essa rede ela é regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único com as diretrizes. Nós falamos sobre isso. O parágrafo 2º, ele vai tratar sobre mínimos que devem ser aplicados à saúde. Depois, se nós tivermos uma outra questão, nós falamos desse parágrafo 2º. Parágrafo 5º, parágrafo 6º, 199, diz que a iniciativa privada ela pode prestar serviços e ações de saúde. A assistência à saúde é livre da iniciativa privada. E o 200 traz, por sua vez, as competências legais do SUS. E aqui nós temos a Previdência Social, que é o nosso objeto agora inicial, porque nós vamos falar sobre a Previdência, para nós resolvermos a nossa questão aqui em tela, e depois nós vamos falar sobre a educação. Então, eu vou ter aqui, deixa eu marcar, isso aqui não está. A Previdência. Então, tenho em mãos aí as disposições a partir do artigo 201. Se os senhores forem observar, nós vamos ter muitas alterações aqui em 2019. Esse tema aqui é muito relevante. A Adriana provavelmente já está a par dessas modificações, né, Adriana? Você deve ter. Estou sofrendo com essas modificações. É mesmo? Já tem aí os decretos, os atos normativos, os infralegais pertinentes também, né? Já saiu um quadro de modificações, né? Saiu um esqueminha todo já com as mudanças, né? Um quadro. Ótimo. Um quadro esquemático. Isso eu falo porque a Adriana, como os senhores sabem, os senhores que estão assistindo a gravação, a Adriana ela é servidora do INSS. Então, aqui artigo, nós estamos, os senhores observam que a Seguridade tem a disposição geral, é uma seção, depois nós temos a saúde, que é a 2 e a seção 3, portanto, do capítulo 8º, ordem social, a seção 3, ela trata da Seguridade Social. Então, vamos aqui só apontar o cerne, do que trata o artigo específico. Não vamos detalhar cada um dos artigos. O 201, ele vai dizer de como se organiza a Previdência Social. Então, o 201 é a organização da Previdência. A organização da Previdência sobre o regime geral de Previdência, Social. E quais características? Contributivo. Então, para você fazer jus a uma aposentadoria, a uma pensão por morte, deve ter havido a contribuição. Isso é o caráter contributivo. A filiação é obrigatória. Então, você, exercendo uma determinada atividade, recebendo por ela, você vai obrigatoriamente fazer parte desse regime geral de previdência social. E sempre devem ser observados o equilíbrio financeiro atuarial. E o que esse regime geral da previdência social ele busca atender? Ele atenderá. Aí nós teremos todos estes incisos. Se vocês observarem, eu imprimi aqui a Constituição com sempre, né, o compilado, que eu acho bacana, porque o compilado ele traz o que foi revogado, né, o que foi alterado e a nova redação do dispositivo. Então, nós antes tínhamos cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, idade avançada. Agora nós temos cobertura dos eventos de incapacidade temporária para o trabalho e idade avançada, né? Incapacidade, seja ela temporária ou permanente. Proteção à maternidade, especialmente à gestante.
continua a mesma coisa. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, continua a mesma coisa. Pensão, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, tudo bem. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ou ao cônjuge ou companheiro e dependentes, sempre observado o disposto no parágrafo 2º, que diz que o benefício tem um valor mínimo de um salário mínimo. Okay. Então, esses o que se busca, o que se atenderá com o regime geral da Previdência. Então, o que nós temos aí de novel alteração é o inciso 1, correto? E os parágrafos também foram alterados, mas aqui nesse momento nós temos o inciso 1. Ok. Vamos lá. Eu só vou marcar aqui a cobertura dos eventos incapacitantes. Ok? Incapacitantes. E também idade avançada. Idade avançada. Os outros permaneceram. Idade avançada. Então, provavelmente, esse aqui vai ser pedido aí se nós tivermos uma eventual questão a respeito da ordem social. Proteção à maternidade, gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário de família, auxílio de reclusão, pensão por morte do segurado. Tudo bem. Aí, ele vem aqui no parágrafo 1º, já com alterações, né? Nós tivemos uma redação em 98, ele foi trazido, né? Depois de 2005 e agora a de 2019. Parágrafo 1º, vamos lá no parágrafo 1º, o que traz? É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ponto. Eu vou colocar aqui uma vedação. Parágrafo 1º traz uma vedação. Essa é a nossa questão, inclusive. Prestem atenção. Vedação, adoção de requisitos, critérios diferenciados para concessão benefícios. Concessão de benefícios. O que eu quero dizer é o seguinte: o professor, ele não pode, ou seja, a ele ser destinado a determinados requisitos ou critérios, aquela classe distinta dos requisitos e critérios distintos, por exemplo, dos metalúrgicos. É isso que diz a Constituição. Não estou a dizer que eu concordo ou não com isso. Para que ele faça jus a um determinado benefício. Aí a Adriana sabe aqueles todos, é o salário maternidade, todos aqueles benefícios, né? A lista dos benefícios. Então, a uniformidade dos requisitos e dos critérios, esse parágrafo 1º, ele consagra esse princípio da uniformidade dos critérios e dos requisitos para a concessão dos benefícios, correto? Como ele expressa, vedando-se requisitos e critérios distintos. Então, esses requisitos e critérios, eles devem ser uniformes. Requisitos e critérios uniformes. Mas essa é uma regra geral, porque isso sofre alguma exceção? Sim, sofre uma exceção que é trazida pela própria Constituição. Então, nós temos que ter requisitos e critérios uniformes. Os senhores estão observando como a leitura eu estou fazendo de forma distinta, mas estou a dizer a mesma coisa. Eu preciso de requisitos e critérios para a concessão daqueles benefícios. Sempre. Ótimo. Esse é o primeiro ponto. Mas eu posso ter requisitos e critérios diferentes para serem concedidos benefícios? Posso sim, porque também a lei não ia ser tão rígida, né? Engessada. Como? Em quais hipóteses? Nos termos de uma lei complementar é necessário, então, parágrafo 1º, e a exceção. Nos termos da lei complementar, o que eu posso ter? Quais são os requisitos e os critérios
diferenciados. Então, possibilidade, previsão de idade, previsão, idade e tempo de contribuição. Diferentes daqueles gerais para a concessão da aposentadoria. Mas para quais segurados? Aí nós vamos ter aqueles que possuem deficiência. Esse é a primeira hipótese. Os deficientes, os com deficiência. E essa deficiência é bem rígido. O que se entende, na verdade, ao ferir essa deficiência? Nós temos que ter uma avaliação biopsicossocial, né? Nós temos que ter essa avaliação biopsicossocial e uma equipe, óbvio, uma avaliação pela equipe. Uma avaliação por uma equipe que é multiprofissional e interdisciplinar. E quem ainda poderá, por meio de uma lei complementar, fazer jus a requisitos e critérios diferentes para qualquer benefício? Não é para qualquer benefício também, não. É somente para a aposentadoria. Não é isso que ele diz? Aposentadoria, não é qualquer benefício. É apenas a aposentadoria, né? Apenas para... Então, ele é bem restrito. Ele fala aqui, benefícios, uniformidade dos critérios e requisitos para todos fazerem jus aos benefícios. Ótimo. Mas vamos ter critérios, podemos vir a ter critérios para 2 tipos de segurados. Esses nos termos de lei complementar. E quais seriam? Idade diferenciada, tempo de contribuição também diferenciada, mas para qualquer benefício? Não, somente para aposentadoria. Qual é o outro? Primeiro, com deficiência, e aquele que exerce aquelas atividades com exposição. Atividades insalubres, né, que nós chamávamos, né? Mas a Constituição está dizendo atividades exercidas com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, dada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, cujas atividades sejam exercidas. Então, é caso a caso, não pode se dizer, né, Adriana, é casuística, não pode se dizer que aquela atividade, por exemplo, do minerador, vamos dizer dessa forma, ele se enquadra. Não, porque aquela pessoa que trabalha no setor administrativo, ela não fará jus porque ela não está exposta a esses agentes. O enquadramento por categoria profissional foi só até 1995. Atualmente, tá bom. Tem que estar exposto a algum desses agentes aí, né? Ótimo. Ok, muito obrigado. Então, antes era se a secretária, ela fazia, ou então a copeira, que trabalhava no escritório, mas da mineração, então ela estava, vamos imaginar, na categoria, vamos dizer dessa forma, não é? Ela se estendia mais. Então, o mais comum era atendente de enfermagem, né? Bastava ela ser atendente de enfermagem, ela já era enquadrada. Ótimo. O clássico, então, é o atendente da enfermagem. Tá bom, muito obrigado. Então, 95 acabou com essa situação. É uma questão política, né? Tudo bem. Vamos colocar, então, atividades, aqueles que tenham atividade efetiva. Você sabe que eu já estudei bastante direito previdenciário, porque eu já fui analista da Receita Federal. E quando eu fiz o concurso da Receita Federal, a gente estudava o direito previdenciário, não só a parte do custeio, mas como também a parte dos benefícios. Mas isso já faz um bom tempo, né? Então agora eu só fico aqui na parte constitucional, né? Não me atrevo a falar sobre nada desse assunto. Faz você muito. Faz você muito bem. Tá bom. Mas eu acho interessante esse assunto. Eu gosto, inclusive, para mim não acho horrível o direito previdenciário. Eu gostava de estudar o direito previdenciário.
Então, aqui nós temos atividade efetiva, e você me trouxe que a categoria, a classificação por categoria, a caracterização por categoria foi extinta em 1995. Atividade efetiva com exposição a agentes. Vamos colocar aqui. Com exposição a agentes. Ok. Exposição a agentes. Vamos lá. Esse foi o parágrafo primeiro que foi alterado. Ótimo. Vamos ver aqui mais os outros, mais 5 parágrafos por agora. Mais 5 parágrafos. Não, e vamos até o 7º, que também é importante. O segundo continua a mesma coisa, nenhum benefício que se substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Né? Então, o benefício mínimo é de um salário mínimo, isso permaneceu agora. Então, Adriana, se você quiser apontar alguma, enfim, fazer alguma intervenção, seja bem-vinda, tá bom? Esse aqui permaneceu. Parágrafo terceiro. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo do benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. Então, o salário de contribuição, na verdade, é, entre aspas, a base de cálculo, né? Utilizamos aí o que entra, né? O que integra aquela base de cálculo para nós calcularmos aí o que será recolhido. Então, o salário de contribuição, né? Sobre o que incidirá determinadas alíquotas, correto? Para a contribuição, efetivamente. Todos os salários de contribuição serão devidamente atualizados na forma da lei. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios definidos. Então, os benefícios aí devem preservar-lhes o valor real. Esse parágrafo quinto, para mim, não faz sentido, mas, enfim, porque eu acho que poderia. Veda-se a filiação ao regime geral de previdência na qualidade de facultativo, aquela que possui o regime próprio. Então, porque, Moisés, você sabe que nós temos o regime próprio, por exemplo, o pessoal, os servidores, os trabalhadores da Petrobras, eles têm o Petros, ou então do Banco do Brasil, correto? Eles têm um regime próprio. E o regime geral de todo mundo, né? O INSS. Então, se você tem um regime próprio, você pode, por exemplo, ser filiado ao regime geral como um empregador, como um empregado, por exemplo, como um avulso, não é? Você pode também ser filiado ao regime geral, por exemplo, como um garimpeiro. O garimpeiro é avulso? Não. O avulso. Ele é... Eu não estou bem lembrada, não. Eu quase não trabalho como garimpeiro. É verdade. Na nossa região aqui não tem. Ah, tá, ótimo. Então, o avulso não é o garimpeiro. O garimpeiro é outro tipo. O avulso é aquela pessoa dos portos, que trabalha nos portos. É o exemplo clássico do avulso. Então, você vai ser filiado porque você é trabalhador. Mas, por exemplo, no meu caso, eu exerço uma determinada atividade, não me enquadro em nenhuma daquelas outras hipóteses em que eu me filiaria de forma obrigatória, mas se eu quiser recolher como facultativo e depois fazer jus, sim, claro. Mas se eu estiver com um regime próprio de previdência, se eu, por exemplo, exerço uma atividade e eu recolho, tenho um regime próprio, por exemplo, o servidor público, ele tem o próprio todo mundo que trabalha na Receita Federal, então no INSS, ele não faz parte do regime geral, não é verdade? É da União, né? É da União, né? Então, é os servidores públicos civis da União, perdão. Certo. Então, eles têm o regime próprio dos servidores públicos civis da União. Então, eles têm o regime próprio, eles não podem contribuir com o regime geral na qualidade facultativa. Eu acho que poderia, sim, né? Mas é uma questão só de terminologia, porque acaba que eu, por exemplo, eu sou contribuinte obrigatório, né? Eu me cadastrei como contribuinte individual, advogada ou professora particular, eu contribuo. Ah, entendi. Você não pode como facultativo, mas você pode como individual. Ótimo. Posso como individual. Entendi, perfeito, muito bom.
Parágrafo 5º. Então, que bom. Então você vai fazer jus, né? A uma aposentadoria pelo regime geral e a aposentadoria também pelo regime próprio. Ótimo. Parágrafo 5º. Então, vamos lá. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas tem por base o valor dos proventos do mês de dezembro. Isso temos uma questão. E esse parágrafo 7º também aqui, que foi alterado agora. E já vamos passar para as questões, tá bom? É assegurada a aposentadoria no regime geral. Eu vou tirar uma foto aqui desse quadro, para nós fazermos aí um quadro dos novos limites. É assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, com as condições. Esse aqui foi... Vamos fazer o quadro. Eu tenho que tirar aqui essa foto. Essa nova redação, enfim, ela prejudicou quem começou a trabalhar cedo, né? Eu já contribuí há muito tempo. Vamos lá. Parágrafo 7º. Então, esse aqui é o parágrafo 7º. Muito controverso. Homem, a idade, né? Idade, homem. Vamos colocar aqui, idade, homem. Passou a ser 65 anos. O critério idade. Idade, mulher. Idade, mulher, 62. 62. Então, a idade mínima, mas não é só isso. Eu vou colocar mais tempo de contribuição, mais tempo de contribuição. Esse é o primeiro quadro. Idade, homem. Então, nós temos que conciliar idade e tempo de contribuição. Mas não basta só o tempo de contribuição, porque nós antes tínhamos, né? Nós já tínhamos o tempo de contribuição, independe da idade, desde que ela tenha contribuído, tudo bem. Não, hoje não. Hoje é idade e tempo. Eu vou colocar aqui os dois critérios. Idade, tempo. Idade e tempo. Agora... Mas para essa categoria do inciso 2, nós só temos a idade, nós não temos o critério tempo de contribuição. Aqui é tempo de contribuição. Tempo de contribuição. Aqui é só o critério idade. Para essa categoria. 60 anos, homem. Idade, homem. 60 anos. E idade, mulher, 55. 55. E são aqueles rurais que exerçam as atividades, né? Em regime de economia familiar. E ainda... Não, todos estes, né? Nós temos aqui como espécies, né? Produtor rural. O garimpeiro. E o pescador artesanal. Então, é isso mesmo. A idade, mas não há o tempo
de contribuição, é mesmo só para estes rurais, né? Há o tempo de contribuição, Adriana? Me corrija se eu estiver equivocado. Sim, em algum lugar aí vai falar que para a mulher tem que ter 15 anos e o homem 20. Eu não estou achando aqui onde que está escrito, mas eles têm que ter um mínimo de tempo lá na roça, sim. Hum, Deve ser do decreto 3.048, né, que vai estar isso. então o decreto disse isso. Ok, então eu vou colocar também mais tempo de contribuição. Ok? Uhum. Porque senão seria muito fácil, né? A pessoa, no último ano, ela corre para a roça, né, e tenta se aposentar. É verdade, é verdade. Mas aqui na Constituição não fala especificamente sobre o tempo de contribuição. Você lembra do tempo do homem? Parece que passou Oi? 20 anos. O do homem é 20, né? Eu vou colocar aqui, homem, 20 anos, e a mulher, 15. Ótimo. Então, temos também 20 anos e 15 anos. 20 anos e 15 anos. Ok. O parágrafo 8º, ele vem trazendo uma outra especificidade. O parágrafo 8º vem dizendo o seguinte: o requisito de idade a que se refere esse, idade mais tempo de contribuição. Então, aqui eu vou colocar homem, vai ser diminuído 5 anos, então homem 60, mas o tempo de contribuição permanece a mesma coisa. Boa noite, Marco. O Marco também está tendo ali dificuldade para acessar. Marco, nós estamos aqui na Previdência Social, estamos... Boa noite, Jota. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui no artigo 201, parágrafo 7º. Parágrafo 7º, estamos trazendo aí os novos tempos, na verdade, os novos requisitos e critérios para a concessão da aposentadoria. Então, o parágrafo 8º, ele vem reduzindo em 5 anos para o professor. Então, o homem ficou 60 e mulher ficou, então, será 60? Para o professor, então a mulher ficou com 57. Mais tempo de contribuição. Mas é professor, e é esse professor aqui, ó, não é qualquer professor. É o professor que exerce a função na educação infantil, educação infantil e ensino fundamental e médio. Ensino fundamental, não, mas ensino médio. Ensino fundamental e médio. Então, só, por exemplo, ensino superior não se enquadra nessa redução. Ótimo. Aí nós temos depois os outros parágrafos, mas vamos voltar lá para as nossas questões, correto? Eu vou tirar uma foto. Então, é esse o quadro que nós temos. É o quadro constitucional que foi alterado agora. 65 homem, mais tempo de contribuição, 62 mulher, mais tempo de contribuição para o rural. Nós vamos ter a idade homem 60, mulher 55, e o tempo de contribuição 20 anos e 15 anos, né? Temos o produtor rural, grimpeiro, pescador artesanal. Para o professor, não é todo professor, é apenas aquele da educação infantil, do ensino fundamental e médio. Nós vamos ter idade e tempo de contribuição também, mas o homem 60 e a mulher 57. A redução, então, ótimo. Agora, o Luiz, eu vou fazer o 8, daqui a pouco eu já volto no 7. O Luiz, ele é portador de uma deficiência física congênita e trabalhador da iniciativa privada. Ele solicitou a orientação de um profissional da área jurídica a respeito das peculiaridades do regime geral de previdência social, considerando a sua situação pessoal.
ele tem essa situação, né? Ele se enquadra nessa hipótese, já vou lhes adiantar. Com deficiência, parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 201. Com deficiência, correto? Nós sabemos que, para se conceder o benefício, regra geral, uniformidade dos requisitos e critérios, nos termos do parágrafo 1º. Mas teremos uma exceção para qualquer benefício? Não, apenas para a aposentadoria. Então, critérios. Podemos ter requisitos e critérios diferenciados, ou seja, tempo de idade e tempo de contribuição, distinto, para aqueles com deficiência. Ele não pode ser beneficiado por qualquer requisito ou critério diferenciado para a obtenção da aposentadoria, isso é falso. Porque nos termos da Constituição, artigo 201, parágrafo 1º, inciso 1, ele pode ser sim. É vedada a regra geral, ou seja, é melhor dizer que vale, regra geral, a uniformidade. Mas pode ser, nos termos de lei complementar, pode haver previsão de idade e tempo de contribuição diferentes para se conceder aposentadoria para aqueles segurados deficientes. Então, a letra A, falsa, e o fundamento é esse artigo. Poderia ser beneficiado por critérios diferenciados para se aposentar caso exercesse atividade insalubre, mas não por ser deficiente? Falso. Exposto efetivamente àqueles agentes. Exposto não só essa situação e também o deficiente. A exposição ao agente é o inciso 2. Marco. 3. C. Poderia ser beneficiado por requisitos ou critérios diferenciados para se aposentar caso fosse mulher, mas não fosse deficiente? Falso, mais uma vez. A deficiência, homem ou mulher. Essa prova saiu do engraçado, né? Olha só. Essa alteração, a redação, na verdade, a resposta, ela foi antes, né, de 2019, a questão foi de 2017, mas antes nós já tínhamos, né, essa situação. Enfim, vamos adiante. Poderia ser beneficiado por critérios diferenciados para se aposentar caso seu trabalho prejudicasse a saúde, mas não por ser deficiente? Falso. Pode ser beneficiado por requisitos ou critérios distintos para se aposentar, nos termos da lei complementar, portanto, letra E. A questão é, porque depois que nós vencemos, é simples. 8. Então, já estamos aí por dentro das disposições previdenciárias. Agora eu vou resolver a questão 7. A 7, na verdade, ela tem fundamento numa súmula. O Pedro, ele é servidor público e ele contribuiu durante todo o tempo do exercício funcional para o custeio do respectivo regime de previdência social. Tudo bem. Ao preencher os requisitos exigidos pela ordem jurídica, ele requereu e teve a sua aposentadoria deferida, passando para a inatividade. Após alguns anos, ele faleceu. Maria, que era viúva de Pedro, ao requerer o recebimento da pensão por morte, ela foi informada pelo setor competente da repartição pública de que, um dia após o falecimento, a lei de regência for amplamente modificada, de modo que o benefício previdenciário sofrera drástica redução. Ao ver de Maria, esse entendimento estaria em harmonia com a proteção constitucional dispensada aos direitos e garantias fundamentais. Então, o Pedro, ele falece em um dia, dia 4 de junho, e a Maria, ela faz o pedido, no dia seguinte, houve alteração das regras, né, para concessão, ou enfim, pertinentes à pensão, que a Maria, a esposa dela, faria jus, no dia 5/6. E, obviamente, ela não foi no dia seguinte, ela foi algum tempo depois, mas depois do dia 5. Ou então, até mesmo no próprio dia 5. Né? Às vezes vai no mesmo dia. Ou até no mesmo dia 4, vai saber. Se ela já estava esperando, né? Mas teve isso. Ele falece, no dia seguinte houve alteração, e aí? Ela é atingida? Os direitos dela são atingidos por essa nova legislação? Não.
Por quê? Nós temos a súmula do STJ, a súmula 340. Aí eu vou pedir que para os senhores tenham em mãos súmula STJ 340, que reza, eu vou compartilhar aqui com os senhores, que é a data da morte do segurado. Ó, a data do óbito. A lei aplicável à concessão da pensão da Maria, que é a esposa do marido dela, né? É aquela vigente na data do óbito do segurado. E a resposta é isso. O requerimento de pensão da morte solicitado por Maria deve ser apreciado considerando a lei vigente no momento da morte de Pedro, súmula número 340. Correto? Ótimo. Então, fizemos o 7, fizemos o 8º. O Marco, eu falei aqui com o Moisés e com a Adriana, para vocês acessarem o site do Planalto e vocês imprimirem a Constituição, porque nós estamos tendo muitas modificações. Vamos voltando aqui nos parágrafos aqui do artigo 201, que são importantes também. Só mais alguns. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o geral e os regimes próprios e vice-versa. Ótimo, aqui também não tem problema. Então, se eu trabalhei como servidor público, mas depois eu fui trabalhar na iniciativa privada, um tempo eu contribuí no regime próprio e agora eu contribuí no regime geral. Então, no final das contas, no frigir dos ovos, eles vão considerar todas as minhas contribuições. O nome disso é contagem recíproca do tempo de contribuição. Ok, parágrafo 9º. O parágrafo 9º vamos pular. O parágrafo 10º, vocês marquem aí que vocês devem ler em casa. A lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados. Esses benefícios não programados, exemplo clássico é o acidente do trabalho, né? Que será atendida tanto pelo regime geral de previdência quanto pelo setor privado. Isso, alteração recentíssima, ok? Os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e também nos benefícios. Ok, ótimo. Isso aqui também já assentado há bastante tempo. Então, todos aqueles ganhos, eles devem incorporar, eles devem participar do salário de contribuição e, portanto, o que você tem de salário de contribuição, ele é relativo ao benefício que você terá posteriormente. Então, quanto maior o salário de contribuição, teoricamente, maior o benefício. Não é, Adriana? É isso mesmo, né? 2019, o parágrafo 12º. Lei instituirá sistema especial, também agora em 2019, de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situações de informalidade e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico, no âmbito da residência, mas pertencente à família de baixa renda. Sempre essa aposentadoria, o valor mínimo, ou melhor dizendo, o valor será de um salário mínimo. O parágrafo 14, ele fala que é vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão de benefícios previdenciários e de contagem recíproca. Esse caso aqui, o exemplo é aquele instituto de férias prêmio, não é? Férias prêmio. Então, por exemplo, se eu tenho férias prêmio, eu não posso, se eu tiver aqueles férias prêmio, esse tempo de férias prêmio, né, que não são férias, né? Ele é fictício, não é isso, Adriana? Licença sem vencimento, né? Tem que ser o tempo efetivamente trabalhado. Né? Ah, tá, exato. Ou seja, para se ter, né, a contagem recíproca, né, tem de fato efetivamente trabalhado. Então, por exemplo, o outro é a licença sem vencimento. Muito bem. Vou até marcar aqui esses dois exemplos. Então, eu vou colocar licença prêmio e licença sem vencimento. Mais algum? Não, estou lembrando. Ok, ótimo. Muito bom.
Ótimo, são esses dois. A lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para acumulação dos benefícios previdenciários. Então tá, vou marcar aqui o 16 e aquele outro 9A que nós vamos ler depois, tá bom? Agora vamos ficar com isso. Pois não. Eu vou confirmar depois para você se o homem rural, se ele tem que cumprir 20 anos ou se a lei permaneceu em 15 anos, viu? Porque Tá ficou bom. uma discussão lá, uma briga, não sei no final o que ficou votado, viu? Tá bom. E você depois, se você tiver, enfim, essa informação, por que não foi inserido na reforma, na emenda constitucional? Essa questão política, por que eles não trouxeram isso? Enfim, eu gostaria de saber também. Porque não tem a expressão, né? Tempo de contribuição. O Marco, o que nós estamos a dizer é o seguinte: o inciso 2, parágrafo 7º, ele não fala sobre o outro requisito que também deve ser atendido, o tempo de contribuição. Ele só fala na idade para o rural do homem de 60 e mulher de 55. E aí a Adriana nos traz a informação que, de fato, há o tempo de contribuição. Mas essa expressão ela não encontra mencionada, ela não está mencionada aqui no parágrafo. E se encontra no decreto, né? Provavelmente na lei, né, Adriana? Na lei e no decreto, né? Ok. E é o do professor, tudo bem. Professor, sim, idade e tempo de contribuição. Ótimo. Agora vamos adiante para as nossas questões da questão 9. Então, a 8 nós já fizemos, já vimos a súmula 340, na questão 7. Agora vamos para a questão 9. Então, vamos lá para a questão 9, que vai tratar sobre a educação. Então, nós já vimos aqui, voltando da Seguridade, nós vimos as disposições gerais, nós vimos a saúde, nós vimos aí quase todas as disposições da Previdência, nós vimos a assistência. Terminamos aí a parte da Seguridade Social. Logo depois da Seguridade, por isso que vocês têm que ter em mente, nós vamos lá para o capítulo 3. Então, nós vamos ter a educação, cultura e desporto. Então, nós temos aqui, a partir do artigo 205, as disposições pertinentes à educação. Da educação, que é um direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E quais são os princípios? O ensino será ministrado com base em alguns princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender e ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, coexistência de público e privado, gratuidade do público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais, gestão democrática, garantia do padrão de qualidade, piso nacional. Nós temos a lei federal, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública. Aí nós sempre temos que conciliar essas disposições com a Lei 9394, que é a lei que trata das diretrizes da educação, a Lei de Diretrizes e Base da Educação. Então, eu vou aqui no Planalto 9394 e vou, sempre que eu ter, né, alguma questão sobre educação, ou o fundamento estar aqui no capítulo 3, seção 1, ou então aqui na nossa lei. Eu vou compartilhar aqui com vocês essa lei. Essa lei, pelo menos aí, os institutos básicos dela, nós temos que saber. Aqui nós temos o artigo 1º, o que é importante é o artigo 5º. Os princípios, o artigo 3º, nós observamos que ele guarda correspondência com o artigo 206. Vocês estão observando? Igualdade de condições para acesso e permanência. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar. O pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. A coexistência de público e privado. Não falou, mas falou no inciso 5. Ok. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, sim. Respeito à liberdade e à apreço à tolerância. Tudo bem, mas está em consonância com a Constituição, né? Valorização do profissional da educação escolar.
Ok. Gestão democrática também, na forma da lei. Vocês estão observando que a lei ela está em consonância com as disposições do 206. Valorização da experiência extraescolar, não traz aqui. Garantia de padrão de qualidade, sim, nós temos. Gestão democrática, já falei. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas. Isso tem a ver, né, com... Aqui não fala sobre isso, né, mas tem a ver com valorização da experiência extraescolar, né? Exato, isso tem a ver com o inciso 10º. Consideração, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Ok. Então, é isso. Vamos lá para a nossa questão. Tá. Não é aqui. Adiante. Quarto, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia. Isso aqui que é importante. Ó. Então, eu vou apagar o quadro para nós fazermos aí um esquema desse artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Nós vamos colocar aqui. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17. Então, vou colocar a educação básica. Esse é o artigo 4º. Educação básica. Essas idades são super importantes, hein? Obrigatória e gratuita. Obrigatória, gratuita. Educação básica. 4 aos 17. O que é a educação básica? É isso. Pré-escola. A pré-escola. O ensino fundamental. Ensino fundamental. Ensino médio. Ensino médio. Não tem o ensino universitário, né? Não temos, é só ensino médio. A educação básica, então, é isso. Educação básica. Esse conceito aqui ele é bem específico, tá bom? Então, toda vez que fala educação básica, vocês têm que ter em mente pré-escola, o fundamental, o ensino médio. Até educação infantil gratuita até 5 anos de idade. Educação infantil gratuita. Gratuita. 5 anos. Ok. Atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiências, transtornos globais, desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino, acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para os que não concluíram idade própria, ok. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Aí temos outros aqui. Programas suplementares, padrões mínimos de qualidade de ensino, vaga na escola pública da educação infantil ou de ensino fundamental, mais próxima à residência da criança, a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Ok. É assegurado o atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica, internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar. Ok? Por tempo prolongado, né? Conforme regulamento. E aí o acesso à educação básica. Qual é a educação básica? É direito subjetivo. Isso é importante, nós temos uma questão sobre isso aqui na FGV.
Educação básica, direito público subjetivo. Essa que é o direito público subjetivo. É porque o universitário ele não é. Então, eu vou lhes adiantar o cerne da questão. Direito público subjetivo. É o direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade, classe ou outra legalmente constituída e ainda o MP, acionar o poder público para exigir. Okay. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Aí temos as competências federativas do poder público, né? Não, perdão. A competência do poder público na sua esfera de competência, né? Pedro, professor, então vamos aqui ler as disposições 204, 205, 206, 207, aí o 208 também. Nós vamos conciliar o 208 com o nosso artigo 4 da 8934. 9394. 9394. Esse aqui é o artigo 4º e aqui é o artigo 208. Artigo 208. Constituição da República, artigo 208. Educação básica e obrigatória. A educação básica e obrigatória dos 4 aos 17. Então, tudo bem. Aqui é a mesma coisa. Educação básica. Obrigatória e gratuita, a mesma coisa. Eu já tenho começado do artigo, mas não tem problema. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17. Ok. 208. Tudo bem? Inciso 1. Então, vamos acompanhando aí. Deixa eu voltar aqui para a nossa Constituição. Artigo 208, peraí. Melhor colocar aqui. Educação básica gratuita, dos 4 aos 17, até aí tudo bem, ok. Inclusive, sua oferta gratuita para todos que não tiveram acesso na idade própria. Nós vimos isso, inclusive, lá na lei, né? Progressiva universalização do médio gratuito. Qual é o médio? Esse aqui. Então, esse aqui. Então, a educação básica, nós já sabemos que ela é pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, porque a lei ela veio detalhando o que vem a ser a educação básica. Então, vou colocar aqui a pré, o fundamental e o médio. Vocês têm que ter em mente essas distinções. Progressiva universalização do médio este. Progressiva universalização. Progressiva universalização. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Educação infantil em creche e pré-escola. Educação infantil, ele fala sobre isso também. Vou colocar aqui. A mesma... As idades são importantes. Educação infantil, creche, pré-escola, para as crianças até 5 anos de idade, ok. 5 anos, ok. Até aqui está tudo bem. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, também temos na lei. Oferta de ensino noturno regular, adequadas condições, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. Qual é a educação básica? Exato. Pré, o fundamental e o médio. Por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O acesso ao ensino obrigatório. Ensino obrigatório, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. Direito, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito. O que ele está falando? Obrigatório e gratuito, ele está falando da educação básica. Correto? E ele deveria ter falado aqui na Constituição, o acesso ao ensino básico, obrigatório e gratuito. Mas ele falou de uma forma diferente. Ele simplesmente utilizou-se obrigatório e gratuito, educação básica, obrigatória e gratuito. É direito público subjetivo. Direito público subjetivo.
O não oferecimento do ensino regular pelo poder público gera, importa responsabilidade e compete ao poder público recensear os educandos no fundamental, esse aqui, ó, fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais responsáveis pela frequência à escola. Ótimo, vamos lá. Somente a fundamental é obrigatório e gratuito, isso é falso. Não. Porque é obrigatório e gratuito o pré, o fundamental e o médio. Por isso que é importante vocês terem em mente aí o que é gênero e o que é espécie. Tudo bem? A educação básica obrigatória e gratuito é a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Portanto, não é só o fundamental que é obrigatório e gratuito, falso, letra A. Todos os níveis de ensino estão sujeitos à igualdade de acesso e à universalização, falso. Todos não. Só a educação básica obrigatória e gratuita. Não, perdão. Universalização é um conceito específico trazido para o médio. Letra B, falso também. Letra C, o acesso a todos os níveis de ensino deve estar baseado no sistema de mérito. Isso é falso. Ó, o 208, ele diz o seguinte: acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, segundo a capacidade de cada um. Apenas aos níveis mais elevados é que nós vamos ter o mérito. Ou seja, para a faculdade, para a universidade, só fazendo uma prova lá do vestibular, do Enem. Tudo bem? Vocês têm que pensar, interpretar dessa maneira. Ficou claro? Acesso aos níveis mais elevados do ensino, pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Acesso aos níveis, à universidade, ok. O acesso a todos os níveis de ensino é no mérito? Não, falso. 208, inciso 5º, não é isso, falso. O acesso ao ensino superior e gratuito é direito público subjetivo? Falso. Já lhes havia adiantado essa questão. A educação básica é direito público subjetivo, não o acesso ao ensino superior e gratuito. O que ocorre na Argentina? Na Argentina, você tem acesso, por exemplo, à universidade como direito público subjetivo, em Cuba também. É um exemplo, né? Na França, eu conheci uma amiga uma vez, francesa, e ela falou, ela era portuguesa e morava na França, que ela era dançarina e ela decidiu, na verdade, ser médica. E ela simplesmente foi lá, fez uma inscrição e as aulas começavam, enfim, em uma semana. Mas não há concurso. Correto? Direito público subjetivo. Ok. O ensino médio gratuito deve ser progressivamente universalizado? Sim. Sim. É a resposta. É o inciso 2. Progressiva universalização do ensino médio. Ó, essas disposições aqui, elas não são tão óbvias, não. Isso demanda aí uma atenção especial. Essa questão, eu reputo uma questão difícil, né? Porque não é todo dia que a gente está aí com esses dispositivos específicos, né? Deixa eu dar uma olhada aqui a respeito dessa questão do censo na lei. Porque aqui eles estão falando que é do ensino fundamental. Ó, essa regra vocês têm que acompanhar, tanto na Constituição quanto na lei. Educação básica obrigatória e gratuita, pré-fundamental e médio. Isso vocês têm que obrigatoriamente ter em mente, essa divisão, essa estruturação. Deixe-me ver aqui. A Constituição fala que o censo é para o ensino fundamental. O censo é para o ensino fundamental, fazer a chamada e zelar pela frequência. Então, eu vou colocar aqui na Constituição fundamental, vou colocar o censo, recensear, chamada e zelar frequência. Ok. Deixa-me ver aqui Aqui,
olha só, a lei ela já vai ser mais abrangente. Ela já diz que recensear todos aqueles em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a básica. Vocês estão observando? Recensear todos, não só o fundamental. A lei já é mais abrangente. A lei já é mais abrangente. O censo, a chamada, e também de frequência. O critério não é fundamental, educação básica fundamental, como a Constituição. O critério, ele é elastecido, vocês observam? Ele utiliza, pelo menos o censo, deverá, enfim, para a chamada e para a frequência, ele não usa a palavra fundamental, mas para o censo, enfim, eu vou adotar essa interpretação de que aplicar-se-ia a todos em idade escolar, enfim, em idade escolar, embora ele só diga isso especificamente para o censo. Eu vou estender esse critério. Enfim, acho que a inspiração da lei é nesse sentido. Ótimo. Portanto, 9, letra E. Agora vamos lá para 10. A Constituição da República Federativa do Brasil dedicou uma seção específica à educação, tendo estabelecido em seu artigo 205 que era direito de todos e dever do Estado e da família, considerando a funcionalidade da Constituição e a natureza das normas constitucionais afetas a essa temática, assinar a alternativa correta. Ou, considerando a funcionalidade da Constituição e a natureza das normas, ou seja, Constituição, tudo bem, Constituição. O acesso à educação básica obrigatória caracteriza um direito público subjetivo? Sim. Na Constituição, a educação básica, obrigatória e gratuita. Mas olha que interessante, vocês se lembram que eu disse que a Constituição não fala a palavra básica, ela simplesmente fala obrigatório e gratuito, mas eu vou ler para os senhores. 208, ela fala: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, parágrafo 1º. Então, eu já sei que a FGV fala que o acesso ao ensino, a educação básica obrigatória e gratuita, o que ela chama de obrigatório e gratuito, vocês vão ler como educação básica, compreendendo pré-fundamental e médio. Ok. Letra A, então, 208, parágrafo 1º. O acesso aos distintos níveis de ensino sempre consubstanciará um direito social imediato e integralmente exigido? Falso, porque apenas a educação básica é direito público subjetivo. E aqueles outros, os mais elevados, aonde está? No inciso 5, acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um, faz com que haja o Enem para entrar na universidade. A educação é um direito social que não sofre a influência da denominada reserva do possível para a sua efetividade. A educação é um direito que, bem, como a resposta é A, eu vou concluir que a FGV adota o entendimento de que há sim a reserva do possível em se tratando de educação. Tanto é que a educação superior ela não é gratuita para todos, né? Só para aqueles que são aprovados. Concordam? As normas afetas ao direito à educação sempre terão eficácia plena e aplicabilidade imediata. Aí, aquela velha classificação de José Afonso da Silva, falso. As normas afetas ao direito à educação sempre terão eficácia plena e aplicabilidade imediata. Não. Elas são normas de natureza programática. Todas as normas afetas ao direito à educação possuem natureza programática? Aí não. Algumas são de aplicabilidade plena. Sempre. Olha que interessante, sempre, na letra D, sempre. Então, há algumas que são de eficácia plena e aplicabilidade imediata e outras que possuem natureza programática. Um exemplo é dizer que a educação básica obrigatória e gratuita, o ensino médio, a progressiva universalização.
Concordam comigo que isso é uma norma de natureza programática, que é um rumo a ser tomado? Então, é isso, 10. Fizemos a 11, que resolvemos ontem. Então, vamos fazer o seguinte, agora é 20 e 22, vamos fazer o nosso intervalo de 5 a 10 minutos e nós já voltamos. Então, vocês permanecem aí, vou parar a gravação agora. Estamos juntos, todos, voltamos. Vamos para a questão 11, nós já vimos. Fundamento das disposições pertinentes ao meio ambiente, né? Letra B. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, sujeitadas aos infratores, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Ok. 12. Agora, vamos deixar aqui porque nós vamos ter mais outras questões a respeito da educação. A Constituição do Estado, WW, dispôs que, no mínimo, 5% da receita corrente líquida do Estado e dos municípios situados no território do Estado deveria ser aplicada em programas de assistência social voltados aos moradores de rua. À luz da Constituição da República, é correto afirmar que o comando dessa questão é... vamos lá nas disposições no artigo 204, pertinentes à assistência. 204. Quais são os limites, né? Se há que há limites, nessa hipótese não há limites, já vou ir adiantando. 203. A assistência social será prestada a quem deve necessitar, não há o caráter contributivo, independentemente de contribuição, portanto, a Seguridade Social. E tem por objetivo proteger família, maternidade, infância, adolescência e velhice, amparo de crianças e adolescentes desde que carentes, promoção da integração no mercado de trabalho, habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência, promoção de sua integração à vida comunitária, a garantia de um mínimo mensal aos portadores de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme se puser a LOA. Né? E as ações na área social serão realizadas com o recurso da Seguridade Social. Lá vimos as fontes da Seguridade Social, as contribuições sociais, no artigo 195, incisos 1, 2, 3 e 4, além de outras fontes e com as diretrizes: descentralização político-administrativa, a coordenação, eu fiz o esquema ontem desse artigo para os senhores, e normas gerais, a União, esfera federal, coordenação também e execução dos programas, coordenação. Então, a coordenação tanto da União quanto dos estados e municípios, a esfera tanto estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e assistência social, participação da população na formulação das políticas e no controle, fiscalização. Parágrafo único. É facultado aos estados e ao DF vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida. Então, nós temos a receita tributária líquida e ele está falando, faculta-se até 0,5%. 0,5% é 0,5%, é isso. Isso é 0,5% de sua receita tributária líquida. Você pode vincular. Nós falamos sobre isso também ontem. Vincular 0,5% da sua receita tributária líquida. Estados e DF. Estados. É facultado aos estados e ao DF vincular o programa de apoio à inclusão até, ou seja, o valor máximo que pode estar vinculado a um programa de apoio à inclusão e promoção social é de 0,5% da receita tributária líquida. Esse é o valor máximo. E ele não pode aplicar estes valores com despesas para pagar despesas com pessoal em encargos sociais, serviços da dívida e outras despesas correntes que não estejam vinculadas diretamente
aos investimentos ou ações. Mas ele fala Estado e DF, ele não fala município. Então, você trazer na questão uma exceção ao município, concordam que é falso? Não há essa regra proibindo o município. O município, por exemplo, ele pode vincular a receita dele 1% a um programa de inclusão social. Sim. Ela é constitucional em relação ao Estado e inconstitucional em relação ao município? Não, ela não é. Ela não é uma regra, essa regra não existe em relação ao município. Ela não se aplica ao município. Inconstitucional em relação ao Estado e aos municípios, na verdade, na verdade, voltando aqui, peraí. A Constituição dispôs que no mínimo 5% da receita corrente líquida do Estado e dos municípios, tudo bem, deveriam ser aplicados 5%. Ela é constitucional em relação ao Estado e inconstitucional em relação ao município? Falso. Ela é inconstitucional porque o máximo é 0,5%. E ela não é inconstitucional em relação ao município porque eu não tenho uma regra restringindo o percentual de receita tributária líquida aos municípios. Concordam? É isso que eu estou a dizer. B, ela é inconstitucional em relação ao Estado, por quê? Porque o máximo é 0,5% da receita tributária líquida. E ele colocou 5%. Olha que maldade. 5%. Não é 0,5%, é 0,5%. Ela é inconstitucional em relação ao município, ao Estado, porque o Estado ele não pode ultrapassar a vinculação da receita tributária líquida a esses programas em valor superior a 0,5%, ok? Mas ela é inconstitucional em relação aos municípios? Bem, ela não é inconstitucional em relação aos municípios porque não há essa regra. Ela é inconstitucional, eu acho que eu marcaria a letra C nessa questão. Deixa eu ver o gabarito dessa questão. Ela seria 12, mas o gabarito foi letra B. Inconstitucional em relação ao Estado e ao município. Essa questão foi muito polêmica. Essa questão é uma questão polêmica. Isso é falso. O gabarito dessa questão deveria ter sido C. Não sei se essa questão foi anulada, mas eu posso até conferir depois. Ela é inconstitucional em relação ao Estado e constitucional em relação aos municípios. A justificativa da banca foi que você deveria aplicar mas essa justificativa não cola. Você deveria aplicar esse limite ao município também. Isso não é verdade. Você não pode fazer essa interpretação. Então, o gabarito foi letra B, mas, enfim, aqui ficam os senhores, que é uma questão polêmica e, enfim, em outros concursos isso seria anulado. Inconstitucional em relação aos estados e municípios, o fundamento da banca foi porque, pelo princípio da simetria, mas não, pelo princípio da simetria você não pode elastecer ou abranger ou trazer uma restrição que não existe no texto constitucional. O princípio da simetria ele tem limites, né? E um deles, porque isso aqui é uma restrição. Você não pode passar 0,5% Estado e DF. Você não pode, por simetria, dizer município, você não pode passar 0,5% porque é uma disposição restritiva, correto? Ótimo. 13. Determinada. Então, ficamos aí, o gabarito foi letra B, inconstitucional em relação ao Estado e aos municípios, mas, enfim, esse argumento de simetria não se aplica. Eu ficaria com a C, mas questão polêmica. Mas o gabarito foi letra B. Sobre os protestos meus, assim, não concordo com esse gabarito. 13. Determinada Constituição Estadual, com o objetivo de conferir maior densidade ao direito fundamental ao meio ambiente, dispôs que os estudos de impacto ambiental de empreendimentos que, de modo direto ou indireto, afetem os cursos d'água e as florestas cuja proteção incumbe ao respectivo Estado devem ser examinados e, eventualmente, aprovados por comissão permanente instituída no âmbito da Assembleia Legislativa, de composição paritária, sendo formada por membros do poder público e da sociedade civil. É correto afirmar que isso está falso, isso é inconstitucional. Nós temos uma ADI, que é a 1505,
que diz que você não pode submeter a esse tipo de aprovação. Então, eu vou aqui abrir. Qual é a adereço que eu marquei aqui? 1505. Então, isso especificamente é sobre vou lá, vou compartilhar com vocês. Esse aqui, inclusive, eu vou copiar. Ao julgar a DI 1505, plenário do STF, isso em 2004, isso é bem antigo. E essa questão foi de 2014. Essa prova de Niterói, procurador do município, enfim. Vamos lá. Ao julgar a DI 1505, plenário do STF, entendeu que o trecho final do artigo 37, do artigo 187, parágrafo 3º, era inconstitucional. Essa norma obriga que projetos ambientais de grande impacto sejam submetidos à apreciação das comissões permanentes e específicas do legislativo local. Vocês entenderam? Na Constituição do Espírito Santo, havia uma disposição dizendo que, em havendo projetos ambientais de grande impacto, estes projetos eles deveriam ser submetidos à apreciação de determinadas comissões. Essas comissões seriam comissões permanentes específicas do legislativo local, no caso, né, do Poder Legislativo Estadual, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A decisão unânime seguiu o relator ministro Grau, que julgou a DI parcialmente procedente. Segundo o relator, a Constituição teria desrespeitado limites que a Constituição Federal impôs às comissões das casas legislativas por não existir qualquer regra que conceda poderes deliberativos a uma comissão do Congresso e, portanto, por simetria, também não poderia haver essa regra no Estado do Espírito Santo, concedendo a essas comissões permanentes da Assembleia Legislativa poderes deliberativos a respeito de projetos, né? Segundo ele, a Assembleia Legislativa atuou de forma nitidamente administrativa e não normativa, quando eles criaram. E aí, essa disposição invadiu a competência do Poder Executivo. O ministro afirmou que, conforme 225, parágrafo 1º, inciso 4º, cabe ao poder público, aí nós temos essa disposição que é relevante para nós. Então, vocês vêm aqui no 225, por gentileza, da Constituição da República. E aí essa regra aqui, mandatória, deve ser obedecida. 225, qual é o parágrafo 1º, inciso 4º. Parágrafo 1º, inciso 4º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover um manejo ecológico das espécies e ecossistemas. 2, 3, 4. Exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, incumbe ao poder público exigir estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Não é publicidade 15 dias, se lembram disso? Então, é isso. Ele afirma que esse inciso cabe ao poder público, a fim de preservar e defender o meio ambiente, exigir, na forma da lei, estudo prévio de impacto ambiental para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação. Portanto, esse poder público deve ser interpretado não como comissão da Assembleia, né? Porque isso, então, para o ministro, o Poder Legislativo estaria desenvolvendo atividades inerentes ao Poder Executivo ao aprovar e conceder licenciamento de acordo com a disciplina, né, da Constituição Capixaba. Dotar a Assembleia Legislativa Capixaba de poderes para decidir sobre a viabilidade de atividade ou obra importa afronta ao princípio da independência e harmonia dos poderes. Então, o poder público aqui, você vai ter em mente poder executivo. Ótimo. Inconstitucional por violar o princípio da separação dos poderes, já que atribui ao Poder Legislativo parcela própria do poder de polícia, afeta o Poder Executivo. Ok? Então, a conclusão que nós temos é que o quarto do parágrafo 1º é poder de polícia do Executivo, que não pode ser conferido ao Poder Legislativo, enfim, sob o risco de haver, né, afronta ao princípio da independência e harmonia entre os poderes. Ótimo. Então, a lei constitucional, já que todas as estruturas estatais do poder têm poder não, inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre o meio ambiente e sobre a responsabilidade
Não, é inconstitucional e a resposta é a letra A. Só vou fazer um breve adendo a respeito do artigo 24, inciso 6º, aí eu vou voltar aqui na Constituição, que aquelas competências, nós vamos chegar a elas, os senhores fiquem tranquilos. Quais são? Então, a competência concorrente compete à União, aos estados e ao DF, não municípios. Nós temos a competência concorrente. (24, 6º). Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza. Essa competência é uma competência legislativa, né? Ela não é uma competência administrativa. Então, 24 é uma competência legislativa. A competência concorrente da União e dos Estados, DF, né? Também. Legislar concorrente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Então, esse 24 são as competências legislativas, né? A União limitar-se a normas gerais e o fato de haver as normas gerais da União, o fato de haver a competência para a União legislar em normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados, ou seja, na falta dessa norma geral, os estados vão exercer uma competência suplementar e farão eles, estados, a norma geral. Inexistindo, é o que diz o parágrafo 3º, inexistindo lei federal, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. A competência, ou melhor dizendo, o parágrafo 2º diz o seguinte: tem normas gerais da União e competência suplementar para os estados. E não havendo a norma geral do estado, da União, os estados farão a norma geral e também as normas advindas da competência suplementar. Aí isso tem-se o nome, a competência legislativa plena. E a superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que ele for contra. Esse é o 24, é a competência para legislar. Mas, enfim, só mesmo isso. 24, inciso 6º. Adiante, 14. A respeito dos distintos aspectos afetos ao direito à educação, assinar a alternativa correta. O Poder Judiciário não pode determinar, em demanda específica, a realização de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade do ensino? Não, ele pode sim. Ele pode sim. Deixa-me ver o fundamento dessa questão. Só um minutinho, eu vou fazer uma pesquisa aqui. Se não me ouvido. Específica. Realização ou é de políticas públicas não. Pessoal, vamos ter essa resposta como verdadeira. Pode sim, falso. Eu vou dever aos senhores a fundamentação dessa letra A, mas tudo bem. Não se admite a cobrança de taxa de matrícula para ingresso à universidade pública. Falso. Isso é, na verdade, isso é verdade. Na verdade, isso é verdade. Não se admite a cobrança? Não, não se admite. Isso é verdadeiro. Isso está em consonância à súmula vinculante 12 do STF. Então, vamos lá na súmula vinculante 12. Súmula vinculante 12, STF. Exatamente. Então, eu estou aqui. Compartilhar com os senhores. Share. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, inciso 4º, da Constituição Federal, que nós acabamos de ver, né? 206. Vamos passá-lo aqui. 206. 206
Inciso 4º, gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Interessante, né? Ok. Súmula vinculante 12. É possível que os cargos de direção dos estabelecimentos de ensino público sejam preenchidos por eleição? Isso é falso. Isso já teve decisão do STF. Não, você não pode que o reitor seja eleito por eleição, né? Eu vou, melhor dizer, vou trazer o fundamento para os senhores. Isso é falso. Preenchidos por STF. Não é o reitor, é cargo de direção. Aqui, peraí, só um minutinho. Informativo número 59. Eleição, peraí. Vou compartilhar aqui com vocês. É importante nós termos esse informativo. Talvez tenha uns outros até mais recentes. Estabelecimento de ensino público, Ctrl F. Declarada em constitucionalidade normas das constituições dos estados de Santa Catarina e Amazonas que previam como critério de escolha dos ocupantes dos cargos de direção dos estabelecimentos públicos de ensino a eleição pela comunidade escolar. É esse o caso específico. A questão do reitor, eu vou ficar em falta, mas eu vou pesquisar e vou voltar para os senhores se isso aplicar-se à questão do reitor também. Por maioria de votos, o tribunal entendeu que as normas impugnadas retirariam do chefe do executivo o poder de livre de nomeação e exoneração que foi conferido pelo artigo 37, inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. A investidura depende de aprovação prévia em concurso público, seja ele de provas ou de provas e títulos, ressalvadas aquelas nomeações para cargo em comissão, que é declarado em lei de livre nomeação e exoneração. E aí os votos vencidos, eles fundamentavam que o ensino, no artigo 206, inciso 6, o ensino será ministrado com base no princípio da gestão democrática do ensino público na forma da lei. Interessante, né? Então isso, ou seja, ter gestão democrática do ensino público na forma da lei não quer dizer eleição dos ocupantes dos cargos de direção dos estabelecimentos públicos de ensino. Ótimo. A autonomia das universidades públicas federais obsta a sua sujeição a qualquer parâmetro de controle estabelecido pela administração pública federal. Falso, falso. Nós sabemos que o TCU, né, faz esse controle. A legislação estadual deve disciplinar, em harmonia com os padrões locais, a cobrança das mensalidades escolares. Isso é falso. Isso é competência privativa da União legislar sobre direito civil. Falso. A legislação, e também isso é posicionamento do STF, enfim. A legislação estadual deve disciplinar em harmonia com os padrões locais, mensalidade escolar, competência legislativa, privativa da União, direito civil. Letra A é falso. Vamos adiante. Em relação às normas constitucionais afetas ao meio ambiente, assinale a afirmativa correta. Norma estadual, ela pode dispensar o estudo prévio de impacto ambiental em áreas de reflorestamento para fins empresariais? Isso é falso, não pode. Vamos voltar lá para o meio ambiente, da cultura. Não pode, isso também é entendimento da cultura. Desporto. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público exigir para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente estudo prévio de impacto ambiental que se dará publicidade. Deixe-me achar a fundamentação dessa questão para os senhores terem fundamentada de forma melhor.
Aqui. Agravo regimental no recurso extraordinário. Ok, achei aqui. Compartilhar com os senhores. Nós tivemos aqui um agravo regimental no recurso extraordinário 650.909, 2012, segunda turma, sendo relator o ministro Ricardo Lewandowski. Ambiental, Lei 6938, Lei Estadual 6356, aqui não falou o estado ainda, Rio de Janeiro. Necessidades, súmula 279. Enfim, deixa eu ver essa súmula 279 da STF. Não me recordo dela. Súmula 279 da STF. Tá. Essa diz respeito para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Ok, não é essa situação. Então vamos lá. O que é importante? Impossibilidade de lei estadual dispensar estudo prévio de impacto ambiental. E aí é isso. Ok. Norma estadual pode dispensar estudo prévio de impacto ambiental falso. Norma da Constituição Estadual pode determinar a submissão do relatório de impacto ambiental ao crime do Ministério Público, que pode aprovar ou rejeitar falso também. Deixe-me achar fundamental. Esse aqui também é falso. Vou listar a fundamentação jurídica do STF também. Infelizmente, não sei porque eu não coloquei aqui as fundamentações. Norma da Constituição Estadual. Eu vou dizer aos senhores os votos, né? Para determinar submissão do relatório. Deixa eu ver se... Pessoal, eu vou dever também aos senhores essa fundamentação aqui. Não. Norma da Constituição de submissão. Espera aí. STF, submissão. Enfim, não vou achar a fundamentação dessa aqui agora. Enfim. Mas saibam, senhores, que não. A partir da necessidade de proteger a cultura local, o nome estadual pode autorizar a competição entre galos combatentes. Isso aqui foi julgado no STF também. É a rinha do galo, no Rio de Janeiro. Isso é falso. Uma norma estadual ela não poderia dispor sobre rinha no Rio de Janeiro. Então, deixe-me ver aqui também o fundamento para vocês. Rio de Janeiro de galos. Essa aqui, isso foi recente, isso foi 2005, essa questão está bem antiga. STF ADI 1856. STF ADI 1856, que falou, é isso mesmo.
Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. A outra eu não encontrei do crivo do MP, mas sabem os senhores que não. Mas essa aqui é a DI 1856. Eu vou até marcar aqui. Eu fiz em outra ADI 1856. O plenário do STF considerou inconstitucional a Lei Estadual do Rio de Janeiro, 2895, que autoriza e disciplina a realização de competições entre galos combatentes. A questão foi discutida na análise da ação, isso foi em 2011. Na DI 1856, que foi proposta pelo PGR, e foi julgado procedente pela unanimidade. Para o PGR, a lei estadual ela autorizava e disciplinava a realização dessas competições. Ela violou o 225, parágrafo 1º, inciso 7º. 225, incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Para a PGR, ou seja, o fundamento era este 225, caput, parágrafo 1º, inciso 7º, nos quais sobressai o dever jurídico do poder público e a coletividade defender e preservar o meio ambiente e a vedação na forma da lei das práticas que submetem os animais a crueldades. Conforme a ação, a lei questionada possibilita a prática de competição que submete os animais à crueldade, rinhas de brigas de galos, em flagrante violação ao mandamento constitucional proibitivo de práticas cruéis envolvendo animais. Ok. Adiante. A Mata Atlântica é patrimônio nacional, não é bem da União. Sim, isso é verdade. Eu falei com os senhores que a floresta, parágrafo 4º do 225. Vamos lá. A floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar e o Pantanal Mato Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional. Se lembram que eu disse aos senhores que isso sempre cai? E sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais, e não é bem da União, os termos do artigo 20 da Constituição. Ok. A proteção ao meio ambiente compete privativamente à União? A proteção ao meio ambiente, não. A proteção ao meio ambiente é competência concorrente. Se lembram no artigo 24? Artigo 24, vamos lá. A proteção compete concorrentemente à União legislar. Não, essa aqui, a proteção não é o fundamento, não é o artigo 24. Compete privativamente à União? Não. Aqui é a competência comum, na verdade, do 23, perdão. Proteger as florestas, fauna e flora, meio ambiente, é competência comum da União, dos Estados, DF e dos municípios, 23. Aí o inciso, nós teríamos o inciso 7º. Inciso 7º. Inciso 7º, preservar as florestas, a fauna e a flora. Pessoal, eu vou falar o seguinte, vou pular 16, vou fazer aqui a questão 17. No plano de educação, essa questão está desatualizada. Eu vou fazer a questão 18. Vamos lá para a questão 18. Depois essa 16. Questão 18. Sobre as diretrizes constitucionais para a educação, assinale a alternativa correta. O ensino religioso de matrícula obrigatória constituirá a disciplina dos horários normais da escola pública de ensino. Não é obrigatório, falso. Vamos lá para o artigo 210. Os senhores têm em mãos aí o artigo 210? Vou abrir o 210 aqui. 210. 207. 210. Serão fixados, 209. O ensino é livre da iniciativa privada, atendidas as seguintes condições, né? Nós falamos sobre o 208, aqueles deveres, né? As garantias, né? 209, o ensino é livre da iniciativa privada. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, ok? Educação básica e ensino fundamental é esse aqui. De maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. O ensino religioso de matrícula facultativa, 210, parágrafo 1º. Constituirá a disciplina
dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Ok. Então, letra A, falso. O ensino é livre à iniciativa privada, independentemente do cumprimento das normas gerais de educação nacional, falso. O ensino é livre à iniciativa 209, a iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Ok? Letra C, vamos lá. O ensino fundamental regular será o fundamental, faz parte do básico. Será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Verdade. Parágrafo 2º do artigo 210. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Ótimo. Serão fixados conteúdos mínimos para o fundamental, ok, até aí certo, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e internacionais, falsos, regionais, 210 caput. O finalzinho é regionais. Ok? Os municípios atuarão prioritariamente no ensino superior. Isso é bem importante. Não, isso é falso. Parágrafo 2º, 211. Vamos lá. A União, os estados, o DF e os municípios, eles organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. A União, os estados, o DF e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e o do Sistema dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá em matéria educacional, 211, parágrafo 1º, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao DF e aos municípios. Parágrafo 2º. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. O fundamental e o pré, vamos dizer assim. Ele chama de infantil, mas pré-escola. Então, esses dois ficaríamos com o município. Já o estado DF, prioritariamente fundamental e médio. Então, o fundamental em ambos, tanto no município quanto no estado. Então, município pré e fundamental, mas ele não chama pré, ele chama infantil. E fundamental e médio, o estado, prioritariamente. Esses parágrafos são muito importantes. Na organização de seus sistemas, parágrafo 4º. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados, DF e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório na organização de seus sistemas, né? E a educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Vamos lá. Então, letra E, falso. Agora vamos fazer aqui mais essas duas para nós encerrarmos. Depois amanhã eu faço essa questão 16 com vocês, só para nós fecharmos esse grupo de artigos, de exercícios. Sobre o dever do Estado com a educação, segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, assinar as afirmativas a seguir. Será efetivado, mediante a garantia de atendimento educacional especializado, aos portadores de deficiência, obrigatoriamente na rede regular de ensino. Isso é falso. Onde estamos? Aqui, artigo 208. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta regular em hipótese de responsabilidade, compete ao poder público recensear. Educação básica obrigatória. Atendimento será efetivo. Atendimento educacional aos portadores de deficiência. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Obrigatoriamente, não, falso, preferencialmente. Maldade, né? Preferencialmente, não obrigatoriamente. É o 208, inciso 3. Ok. Será efetivado mediante a garantia de progressiva universalização do ensino médio gratuito. Isso é verdade. Inciso 2. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Correto. Será efetivado mediante a garantia de oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Certo também. O inciso 6º.
Oferta de ensino noturno regular, adequadas às condições do educando. 2 e 3 correto, portanto, letra E. Ok? Joia. Questão 20, vamos adiante. Sobre os princípios constitucionais referentes ao ensino, analise as afirmativas a seguir. Quais são os princípios? Nós temos aqui o 208, que vai dizer que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de direitos. Então, os senhores vão já estudando. Só que o 206, ele vai tratar dos princípios, só que não. Já, por sua vez, o 206, ele vai trazer que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Vamos lá. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola? Verdade. Inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Correto. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber? Verdade. Inciso 2. O outro é inciso 1. Liberdade. O inciso 2, por sua vez, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Correto. 3. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantindo, na forma da lei, plano de carreira aos da rede pública, ingresso independentemente de concurso público. 5. Isso é falso. O que diz o 5? Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, plano de carreira, com ingresso exclusivamente, independentemente, não. Exclusivamente para o concurso público de provas e títulos aos da rede pública. Portanto, o 1 e o 2 estão corretos, a letra D está correta. Eu acho que vocês vão, eu vou pedir vênia aos senhores, os senhores vão me dar licença, nós já vamos resolver essa questão 16 aqui. Nós não vamos resolver o 17, que vai falar sobre Plano Nacional de Educação. Acho que não é relevante. Mas aí é 16 e nós encerramos esse bloco de exercícios. Ana e Luísa são casados e desejam programar o crescimento de sua família, estabelecendo critérios econômicos para propiciar uma melhor qualidade de vida aos seus filhos. Em paralelo, Roberto e Maurício, amigos do casal, Ana e Luiz, formam entidade familiar estável e requerem a adoção de um menor, postulando perante a autoridade judicial competente. Ambos os casais requerem a concessão de auxílio assistencial pelo crescimento da família, que demanda proteção financeira do Estado, nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência predominante, assinala a afirmativa correta. O casamento é protegido e as demais formações familiares têm interpretação restritiva? Falso. Interpretação extensiva? Falso. Letra A, falso. As entidades familiares autônomas equiparam-se ao casamento nos aspectos formais? Não, nos aspectos materiais. Letra B também é falsa. As uniões entre pessoas do mesmo gênero e de gênero diverso são acolhidas pelo sistema constitucional? Essa é a resposta. E essa questão foi uma questão discutida, porque muitas pessoas pensavam que essa interpretação do casamento das pessoas do mesmo gênero não estaria na Constituição, foi uma interpretação. Não. Mas quando o STF se pronunciou a respeito dessas uniões, ele disse que sim, aquela interpretação ela é acolhida pelo sistema constitucional. A jurisprudência do STF é restritiva quanto à adoção por casais? Não, pelo contrário, é extensiva. O espectro de proteção à família abrange a assistência social ampla e a remuneração pelos novos filhos aos casais. Isso é falso. E eu vou ficar devendo aos senhores aqui, pelo adiantado da hora, a fundamentação dessa letra E, mas amanhã eu trago para os senhores. Essa letra é falsa. Portanto, questão 16, é a letra C, é a resposta. São acolhidas pelo sistema constitucional. Então eu vou parar aqui a gravação agora e vou abrir para que nós possamos dialogar um pouco.